Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe e dessa vez, depois de um longo e tenebroso inverno, um mês sem jogar praticamente, o Santos volta a campo nessa terça-feira às 9h30 da noite contra o Blooming, primeira rodada da Copa Sul-Americana, jogo com transmissão às 9h30 da noite no SBT e da ESPN. Trago aqui para vocês uma análise pré-jogo, uma análise tática, o que esperar do time do Santos para essa estreia na Copa Sul-Americana. Lembrando que, além da premiação para uma eventual classificação nas oitavas de final, a Conmebol esse ano está pagando um bônus por vitória. Então é importante que o Santos comece a sua trajetória nesse torneio sul-americano com vitória para conseguir morder uma grana, né, que é muito importante para os cofres do clube, e também para dar uma boa impressão depois desse período de 4 semanas sem jogar, desde a precoce eliminação do Campeonato Paulista, naquele jogo nada saudoso contra o Ituano, em que o Santos cai depois de perder de 3-0 e não vê a cor da bola. Primeira coisa que eu queria dizer é que, para mim, é uma obrigação que o Santos vença o jogo na Bolívia. Você pode pensar que o Santos possa sofrer com altitude, que a gente está sendo aqui um pouco exigente de falar em vencer um jogo na Bolívia, mas o jogo não vai ser em La Paz, onde a altitude é muito grande. O Blooming é um clube de Santa Cruz de la Sierra, que fica a cerca de 450 metros do nível do mar, e só a título de comparação, a cidade de São Paulo, por exemplo, fica a 700 metros do nível do mar. Então o time não vai ter problema com a altitude, que geralmente é o principal fator de jogos fora de casa, jogando na Bolívia ou em outros países aqui da América do Sul que tem altitude. Então, sem altitude, o Santos tem a obrigação de vencer o jogo, sobretudo se a gente considerar que a gente está falando de um adversário que é o vice-lanterna no Campeonato Boliviano, que é um dos mais fracos aqui do continente. Então o Santos tem sim a obrigação de vencer, até para que o torcedor tenha uma boa notícia, né? Desde esse período de eliminação, o Santos tentou diversas contratações, Pituca, Jean Lucas, Ademir, recentemente viu possivelmente naufragar essa negociação com o Lucas Blondel, do lateral direito do Tigre da Argentina, o Jamerson do Guarani acertou com o Curitiba, então muito provavelmente o Santos vai entrar em campo na terça-feira já com a janela de transferências fechadas, e no momento que eu gravo esse vídeo, no começo da tarde do domingo, o Santos não tem nenhuma contratação e possivelmente não terá nenhuma para a sequência da temporada. Então o torcedor está carente, ele precisa de boas notícias, não aguenta mais sofrer, e começar vencendo um campeonato internacional que pode ser o caminho mais curto para o Santos voltar à Libertadores seria um alento para o seu torcedor. Mas o que eu queria falar aqui para vocês também é sobre a formação, o time que deve entrar em campo nessa terça-feira, e também fazer uma pequena análise tática do que a gente pode esperar do time do Santos. Ao longo dessas semanas, o Odair treinou diversas variações táticas, diversos esquemas, mas com a suspensão do Rodrigo Fernandes, que foi expulso naquele jogo contra o Deportivo Táchira lá atrás, no ano passado, quando o Santos ainda era treinado pelo Fabian Bustos, o Fernandes não vai poder jogar, e o Odair fez uma mudança em relação ao time que vinha jogando no Campeonato Paulista e que começou a treinar nessas primeiras semanas sem jogos. Então o time deve entrar a campo num 4-2-3-1, e a gente já vai chegar nessa parte para explicar o que muda. O time então deve ir a campo com João Paulo, João Lucas na lateral direita, Messias, Bauerman e Felipe Jonathan, o meio de campo formado por 2 volantes, Camacho e Dodi, uma linha de 3 um pouco mais avançada, com Lucas Lima pela direita, o Lucas Barbosa centralizado, o Ivonei aberto pela esquerda, e lá na frente no comando do ataque, o Marcos Leonardo. O que muda nessa formação tática, né? Vou tentar colocar aqui para vocês o campinho para ficar uma explicação visual também para vocês. O que muda? O Santos vinha treinando com uma formação com 3 volantes, justamente com o Fernandes, mas o Ivonei ganha essa vaga porque o Fernandes está suspenso, foi uma oportunidade que o Odair teve para treinar uma nova formação. Então aí ele abre mão dos 3 volantes, coloca o Ivonei, mas quando houve essa notícia de que o Santos jogaria com o Ivonei e com o Lucas Lima, a princípio eu pensei que seria uma formação quase um 4-4-2 clássico, ou, se você é muito exigente, um 4-2-2-2, né? 2 volantes, 2 meias e os 2 atacantes. Inclusive essa formação com 2 meias é algo que eu gosto muito e que parte da torcida vinha cobrando, para que o Santos tivesse mais condições de armar jogadas, de ter mais volume ofensivo. Mas na verdade não é isso que vai acontecer. O Odair, ele abre os 2 meias, né? Ele abre o Lucas Lima
pela direita, o Ivonei pela esquerda. Reparem que vão jogar com a perna invertida, né? O canhoto Lucas Lima jogando pela direita para poder trazer essa jogada por dentro, e o Ivonei, que é destro, jogando pela esquerda para poder ter essa jogada. O Lucas Barbosa, que estava jogando alinhado com o Marcos Leonardo na frente, recua um pouco para atuar como um meia, um terceiro meia, e o Marcos Leonardo fica um pouco lá na frente. Qual que é a ideia do Odair com essa formação? A princípio, justamente pelos meias jogarem com as pernas trocadas, né, com as pernas invertidas, para eles trazerem o jogo para dentro, para abrir o corredor para os dois laterais do Santos passarem. E aí ele recua o Lucas Barbosa para que a gente tenha uma trinca de meias próximos para tentar criar mais jogadas, ter jogadores mais próximos para ter aproximação, toque, enfim, para que não tenha o risco de errar muitos passes, para que eles possam servir o Marcos Leonardo lá na frente. A única questão que eu gostaria de fazer um apontamento é o seguinte: a ideia ela é muito boa. Essa ideia de você abrir o corredor para os laterais passarem me parece muito boa. Só duas questões que eu queria pontuar. O João Lucas, que é o titular da posição, ele foi contratado por ter, em tese, né, um poderio defensivo um pouco maior. Você que assistiu os jogos do Santos no Campeonato Paulista deve ter percebido que ele não vai constantemente à frente, não vai constantemente à linha de fundo. E o Felipe Jonathan, embora ajude, ele não é um jogador tão veloz, não tem tanta explosão. Basta fazer uma simples comparação com o seu reserva, o Lucas Pires, que tem um volume ofensivo muito maior se comparado com o Felipe Jonathan. Então, a teoria é muito boa, você dar possibilidade para que os laterais ultrapassem. A prática a gente vai ver a partir do momento que o juiz apitar e a bola rolar na terça-feira. E só uma segunda questão que eu gostaria de falar é a seguinte: me agrada muito a ideia do Lucas Barbosa jogar como um segundo atacante, por alguns motivos, porque ele tem o jogo aéreo, ele tem 1,93 m, porque ele tem uma boa finalização e principalmente, você pode até não gostar dele, mas você sabe que o Lucas Barbosa tem estrela, ele faz gols importantes, ele já decidiu jogos para o Santos, inclusive na Sul-Americana. Sempre cito aqui nos nossos vídeos, né? Ele é autor daquele gol icônico contra o União La Calera na Vila Belmiro, aquele jogo que teve 15, 16 minutos de acréscimo, é ele que faz o gol. Só gostaria de ver como vai ser, gostaria de observar como ele vai desempenhar o futebol dele jogando como um meia centralizado. Mas eu imagino, né, eu até projetei isso no campinho, que ele tenha bastante liberdade para avançar e atuar ao lado do Marcos Leonardo, como uma espécie de segundo atacante. E só defensivamente uma pequena projeção, né? Ao longo dessas semanas, os setoristas que cobrem o dia a dia do Santos disseram que o Odair treinou em diversos momentos a pressão, para que o Santos tente recuperar a bola o mais rápido possível assim que perdê-la. Então estou curioso também para ver, saíram algumas reportagens dizendo que a ideia é que os laterais subam e aí o Camacho fecha, né, ele jogando como um volante, ele fica alinhado ali junto com os dois zagueiros, ele fica aqui centralizado para você dar liberdade para os laterais subirem e o Dodge se juntar aos meias, né, para fazer essa blitz para que o time pressione. Então, acho que, repetindo, né, acho que a teoria parece boa, ela é alentadora. É importante saber que o Odair utilizou esse tempo livre, essas 4 semanas, para treinar novas formações, novas variações, dar chance para os novos jogadores, mas vamos ver como vai ficar a prática, né? Ainda o Odair começa a Sul-Americana sem contar com jogadores que são titulares, né, em tese, como é o caso do Maicon, como é o caso do próprio Soteldo, o Ângelo, que deve ser relacionado, mas não começa o jogo como titular, enfim, mas pelo menos o Odair, em que pese o fato do Santos não ter conseguido trazer nenhuma contratação, o Odair está se virando como pode e depois, até já dando um spoiler aqui para vocês, pretendo trazer um vídeo em se confirmando esse cenário em que o Santos não tem nenhum reforço, fazer uma análise de como fica a responsabilidade do Odair, se ela é maior ou menor para a sequência da temporada, se o Santos não se reforçou num cenário em que o presidente prometeu primeiro 7, depois 4 reforços, depois 2, agora a gente talvez comemore se vier um único jogador. Tá certo? Então acho que é isso que a gente pode esperar para o jogo de terça-feira.
O Santos tem a obrigação de vencer, sim. O Blooming, eu arrisco a dizer que é o time mais fraco da chave. No Campeonato Boliviano, as 6 primeiras rodadas, eles tomaram 18 gols em 6 rodadas, tinha um saldo de -12, então é um time muito frágil, inclusive para os padrões do futebol boliviano. Então o Santos tem a obrigação de começar a competição, mesmo jogando fora de casa, somando 3 pontos, para depois voltar aqui para o Brasil, um pouco mais tranquilo, já começar a pensar na Copa do Brasil, começar a pensar na estreia no Brasileirão, porque a segunda rodada do campeonato da Sul-Americana seria só daqui 2 semanas, então ele teria um pouco mais de calma para ainda ajeitar o time e eventualmente contar com o retorno de alguns jogadores para dar sequência aí nos jogos na temporada, tá certo? Então é isso. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Se você chegou até aqui e está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Ative o sininho para que você receba as notificações assim que os vídeos forem postados. Dê um like também, que é muito importante para que o YouTube recomende o meu conteúdo para outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com sua amiga, com seu parente que gosta de futebol, que torce para o Santos, enfim, que gosta de esporte de uma forma geral. Diga para eles que tem um novo canal sobre o Santos surgindo aqui no YouTube e vamos rumo aos 1000 inscritos. Agradeço a cada um de vocês que tem feito parte aqui dessa família, né? Vamos rumo aos 1000 inscritos. Agradeço aos mais de 600 que já se inscreveram aqui, passamos essa marca, estou muito feliz. O canal completou 2 meses agora no dia 31 de março e eu conto com a sua audiência para crescer com o canal cada vez mais e levar informações sobre o Santos para o maior número de pessoas. Então nos vemos no próximo vídeo. Obrigado pelo apoio, pelo feedback de todos e esperamos que o Santos estreie na Sul-Americana com vitória. Então um abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo, um abraço e até a próxima.